E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, nos auxiliando no nosso processo evolutivo e na sua conexão com o lado espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Muita paz a todos, boa noite, que possamos com nossa reunião. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje, em específico, nós iremos nos aprofundar nos tipos de mediunidade, mais ainda na mediunidade de incorporação, como ela acontece, qual é o passo a passo desse tipo de incorporação, desse tipo de mediunidade, e como perder também o medo dessa mediunidade e explicar originalmente como foi o desenvolvimento dela segundo o kardecismo. Lembrando, essa é a quarta palestra de uma série de palestras sobre o desenvolvimento da mediunidade de acordo com cada um dos tipos, então tem várias coisas para vocês irem lá ouvir. Caso vocês ainda não tenham aprendido, e só recapitulando, médium é uma palavra que vem lá do latim e significa meio, então ser médium é estar no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Ser médium é como se fosse um rádio que tem a capacidade de captar várias frequências energéticas e por isso ele consegue ouvir essas tais vozes. Tem pessoas que são médiums, mas ainda não desenvolveram essa capacidade de captar essas falas e essas comunicações e por isso elas não ouvem, mas como eu sempre cito para vocês, por agora em você está passando, por exemplo, o sinal de Wi-Fi. E mesmo assim você não está sentindo nem captando esse sinal de Wi-Fi. E isso não muda o fato de que o Wi-Fi existe. Agora, por dentro de você, estão passando inúmeras frequências que seu cérebro não é capaz de captar. E nem por isso essas frequências deixam de existir. Então, o fato de existirem algumas pessoas que têm a capacidade de pegar as frequências espirituais não significa que elas são loucas ou qualquer coisa do tipo. Significa apenas que elas têm uma capacidade de percepção diferente da sua, que não é capaz de sentir. Já na última palestra eu comecei a falar sobre alguns tipos de mediunidade, eu já comecei a explicar como pode ser o processo de desenvolvimento delas, e hoje eu vou me aprofundar, como eu falei, mais na mediunidade de incorporação e também nessas mediunidades associadas a isso. Mas só recapitulando o que eu falei nas últimas 3 palestras de uma forma bem breve para vocês relembrar, eu falei sobre a importância do equilíbrio dos 7 chakras no processo de desenvolvimento da mediunidade e do quão é importante você meditar diariamente em cada uma dessas esferas de energia, para que você consiga aprender a captar essa energia diferente, mais rarefeita e mais sutil, que é a energia espiritual. Eu falei sobre a importância da respiração correta na meditação, para que você consiga entrar em um estado de consciência alterado pela respiração correta e pela concentração. Expliquei também sobre o que acontece no cérebro e no nosso corpo enquanto a gente medita. Falei sobre a importância da gente se conectar com o nosso anjo guardião, descobrir o nome dele, descobrir o nome dos seus guias, se você é de Umbanda, seu orixá, seu preto velho, enfim, seja lá qual seja a sua religião, porque é muito importante que eles te auxiliem nesse processo de desenvolvimento enquanto você ainda está construindo a sua autoridade, a sua confiança espiritual, porque os espíritos atrasados, eles geralmente tentam nos prender por medo a impedir de que a gente consiga evoluir, porque quando a gente está começando a desenvolver a nossa mediunidade, eles vão tentar nos assustar para que através desse susto a gente desista do caminho. Expliquei novamente sobre a importância de como cada chakra geralmente está associado a um tipo de mediunidade. Falei, por exemplo, sobre o coronário, sobre o frontal e a conexão dele com a mediunidade de vidência. Falei sobre o chakra laríngeo e a capacidade dele de conexão para uma boa incorporação e de como a voz do médium se manifesta por esse chakra e tudo mais. Citei aqui o Handspace Meditação Guiada, que é uma série da Netflix que ensina tipos de meditação.
E expliquei como a meditação de construção de um templo astral é um dos tipos melhores de meditação para você ir desenvolvendo a sua clarividência, a sua clareaudiência, a sua capacidade de fazer projeção astral e a sua capacidade de estar em espírito em outros locais. Porque quanto mais você construir e se dedicar ao seu templo astral, mais você vai ter a capacidade de ver tudo que está nele, tudo que está em outros planos, porque você acostuma a sua mente com outros níveis de vibração. Então esse carinha aqui, ele tá construindo o templo astral dele da forma que ele quer, ele tá andando por dentro desse templo, ele tá conhecendo essa nova dimensão. Falei também sobre o início do que seria a incorporação e os tipos de incorporação. Então, vou revisar aqui de onde a gente parou para a gente voltar. Eu estava começando aqui a tratar da parte dos médiums audientes. Lendo aqui rapidinho, esses são os que ouvem as vozes dos espíritos. E é como dissemos ao falar pela pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior. Então, o médium audiente é aquele médium que ouve o espírito falar no ouvidinho dele e ele consegue repetir o que o espírito está falando. Tanto que tem vários livros que são escritos por psicofonia, que seria o médium ouvindo o que o espírito está ditando e ele vai escrevendo. Tem vários livros famosos, por exemplo, de Isoldino Rezende, onde ele faz psicofonia. E agora passando diretamente para a mediunidade falante, que é o nome que está aqui para os médiums que tem a capacidade de incorporar. Eu vou ler aqui um trechinho e começar a explicação mais profunda. Médiuns falantes. Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais às vezes, nada ouvem. Por quê? Porque o espírito pega o corpo do médium e fala por ele. Então ele não tem como ouvir porque é ele próprio que está falando com a sua garganta. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, vulgo, garganta, vulgo, toda a parte aqui da garganta e do plexo laríngeo que conseguem emitir som e voz. Como atua sobre a mão dos médiums escreventes. Na psicografia, ele toma a mão do médium para psicografar. No caso da psicofonia, quer dizer, no caso da incorporação, ele pega o órgão da garganta do médium para falar. E aí continua. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium, a voz. A um toma a mão, a outro na palavra, ao terceiro ao ouvido. Então, o tipo de mediunidade que você tem nada mais é do que o tipo de forma com que o seu corpo ou a sua mente, enfim, tem mais facilidade para sentir essas percepções, para sentir essas comunicações. Se você tem boas habilidades para ouvir, você vai ser médium audiente. Se você tem boas capacidades para perceber e ver outras dimensões, você vai ser médium vidente. Se você não tem essas capacidades, você pode se tornar um médium sensitivo. Você pode se tornar um oraculista, jogando tarô, jogando baralho cigano, runas, e usando de alguma dessas cartas para ter a comunicação. Da mesma forma que um médium vidente pode ver um espírito e perguntar a ele quem é, um médium sensitivo ele pode jogar no tarô e perguntar, e através do tarô vir a resposta do que ele está querendo saber daquele espírito. Tanto que tem muitos oraculistas que, quando ainda não desenvolveram a mediunidade nos outros tipos, usam do tarô como forma de comunicar e de conversar com os espíritos. E no caso do médium falante, é um médium que tem a capacidade e a facilidade para incorporar. Existem 3 tipos de incorporação, segundo o Espiritismo, que é a mediunidade de incorporação consciente, semiconsciente e inconsciente, que é a mais rara de todas. E qual é a diferença dessas 3 e como saber que elas atuam? Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente começa a ler as primeiras perguntas, se é definido o que é espírito, o que é alma, o que é duplo etérico e o que é toda essa parte de corpos astrais. É explicado, segundo o Livro dos Espíritos, que nós temos um duplo etéreo, que é o nome dado a uma versão duplicada do nosso corpo no plano espiritual. Então essa cópia do seu corpo aí no plano espiritual que os espíritos veem é o duplo etéreo. O perispírito é exatamente essa camada que reveste o duplo etéreo para que ele tenha um formato do seu corpo. E quando um espírito incorpora, ele se conecta
temporariamente, durante a incorporação a esse terceiro plexo aqui, que é o plexo laríngeo. Então, muita gente até hoje acredita que a incorporação, o espírito entra no corpo do médium. E não existe isso. O espírito não entra no corpo do médium. O espírito ele se acopla energeticamente atrás do corpo do médium, na região da garganta, apenas na garganta e nada mais, apenas no chakra da garganta. E, através desse chakra da garganta, ele se conecta ao médium e fala através do médium e pega parcialmente o controle do corpo do médium. De novo, parcialmente. Então não existe essa do espírito pegar o seu corpo e não largar mais. Pegar o seu corpo e não querer sair mais. Pegar o seu corpo e dominar ele por completo. Não existe isso. Porque, de novo, você tem 7 chakras. Você tem 7 pontos de energia. Ó, o genésico, o básico, o solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Durante uma incorporação, apenas um chakra, um ponto de energia do seu corpo se conecta ao espírito, que é o plexo laríngeo. Todos os outros 6 continuam sendo seus, funcionando para você e prendendo você no seu corpo. Então, o primeiro mito aí a gente já quebrou, de que as pessoas têm medo da existência da possessão. Elas têm medo de que o espírito possa incorporar nelas e não sair mais. Esse é um dos medos mais frequentes de médium de incorporação. De que o espírito incorpore e não queira sair e que o espírito fique preso dentro deles. E não existe essa possibilidade do espírito entrar no seu corpo, porque ele não entra nele. Segundo, não existe a possibilidade do espírito se prender ao seu corpo e você não tomar mais ele de volta, porque, de novo, o corpo é seu. E cada ponto desse de energia aqui tem milhares, bilhares, trilhares de fios de energia prendendo o seu espírito a esse corpo. Desde o momento que você encarnou, esse laço entre seu corpo e o seu espírito ficam cada vez mais fortes. E quanto mais saúde você tem, física e vigor, mais forte e acoplado o seu espírito está ao seu corpo. Então não tem como de jeito algum um espírito tomar conta do seu corpo e fazer o que quiser com ele sem que você saiba. Porque enquanto ele está conectado a apenas um chakra durante a incorporação, todos os outros 6 são seus com a energia sua. Então cedo ou tarde, hora ou outra, ele vai ser expulso do seu corpo automaticamente, porque a sua energia dentro do seu corpo é muito mais forte do que a energia desse espírito. Tanto que em alguns casos, quando as pessoas não sabem que é uma incorporação, elas dão remédio, o médium dorme e quando ele acorda é ele de volta. Por quê? Porque quando ele dorme, o espírito é meio que expulso do corpo dele da incorporação. Ou então no centro espírita ou no terreiro, o Exu, no caso da Umbanda, te manda sair, ou então o Preto Velho manda sair, ou no caso do centro espírita a gente faz uma prece, dá um passe e também tira o espírito junto com o mentor da pessoa. Então, primeiro medo já não faz mais sentido. Achar que seu corpo vai ser pego pelo espírito que ele não vai devolver mais. Segundo tema, o espírito ele não entra no seu corpo, então não tem por que você ter medo de nada. Então, o que é que você pode fazer então para poder ter controle sobre sua mediunidade? Como eu falei, existem 3 níveis de mediunidade de incorporação: a consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A consciente, o médium incorpora, ele continua dentro do corpo dele, ele sente tudo o que acontece no corpo dele, ele vê tudo o que acontece no corpo dele, ele ouve tudo o que acontece no corpo dele, ele sente e está completamente consciente, acordado dentro do corpo dele, mas o espírito está dominando os músculos dele, o corpo dele e fazendo tudo. Então, um médium consciente de incorporação, ele sente que tem algo diferente, ele sente que não é ele que está movimentando o corpo dele, ele sente que é o espírito ali, mas ele continua dentro do corpo dele, meio que acordado, olhando tudo, vendo tudo, sentindo tudo, e ao mesmo tempo está incorporado. Tanto que tem muitos médios de incorporação consciente que acham ou que estão ficando maluco ou que não estão incorporados.
Porque eles acreditam que para ser incorporação de verdade, eles têm que apagar e esquecer de tudo e quando acordar, não lembrar de nada. Mas isso daí é outro tipo de mediunidade. Então o consciente ele lembra de tudo e ele consegue ter completa noção do que aconteceu. O semiconsciente, ele lembra de partes, como se fossem flashes, partes importantes que o espírito às vezes deixa ou que o espírito, enfim, libera para ele ver, ou ele vai lá e apaga. Tem incorporação que ele apaga e não lembra de nada, e tem incorporação que ele tem flashes. Esse é o semiconsciente. E tem a incorporação mais rara de todas, que é a inconsciente, que o médium incorpora, ele apaga por completo, dorme por completo, e o espírito toma o corpo dele durante toda a incorporação, e quando ele volta da incorporação, ele realmente não lembra de nada. Mas essa é a incorporação, segundo os livros, mais rara de todas. Pouquíssimos médiums têm incorporação realmente inconsciente. E geralmente demora anos para você desenvolver esse nível de inconsciência, porque tem que ter um nível de desprendimento do seu corpo físico muito grande, muito focado e muito profundo. Então é bem complexo. E, geralmente, não existe melhor ou pior. Existe o tipo de consciência ou inconsciência que é necessário para o seu trabalho mediúnico. Por exemplo, no kardecismo, a gente desenvolve e tende a ensinar o médium a desenvolver a mediunidade de incorporação dele para que ele tenha uma certa consciência e para que ele tenha um certo controle. Por quê? Geralmente no kardecismo, o que mais incorpora são espíritos obsessores e atrasados para a gente doutrinar eles, ensinar eles e curar eles com a desobsessão, que é um tipo de trabalho mediúnico onde a gente foca em curar esses espíritos atrasados para que eles possam se libertar e deixar o médium em paz. Então, às vezes o espírito ele quer incorporar e ele quer levantar da cadeira e sair quebrando o centro espírita todo. Às vezes ele quer levantar e ele quer bater no médium que ele tem raiva, aproveitando que ele está no corpo. Então, no kardecismo, quanto mais consciente você for do seu corpo, melhor. Por quê? Porque quanto mais consciente, mais você vai ter controle do seu corpo para que o espírito não faça nada. Por exemplo, eu já conheci médiums espíritas que eram conscientes, que incorporavam, e eles conseguiam segurar os braços dele e as pernas deles e deixar apenas o espírito falar. Alguns conseguiam até controlar o que o espírito ia dizer ou não. Por exemplo, se o espírito quisesse começar a xingar alguém, o médium calava a boca e não deixava o espírito falar. Ou então, se ele fosse ofender alguém ou falar um segredo de alguém que não era conveniente, esse médium também controlava a boca e não dizia. Então, no kardecismo, a mediunidade consciente geralmente é positiva, porque você vai conseguir controlar a intensidade daquele espírito que está ali incorporado. Já no caso contrário, que é o caso da Umbanda, do Candomblé, etc., onde todo o processo de desenvolvimento mediúnico é feito para que o médium perca total controle do corpo e entregue total controle do corpo para a entidade que incorporará, aí sim eles valorizam muito a inconsciência. Porque, segundo essas tradições, quanto mais inconsciente você for, mais realística e verdadeira é a sua incorporação. Tanto que muitos dos testes que eram antigamente feitos em terreiros de candomblé, e dependendo do tipo de raiz de umbanda, com médiums, era, por exemplo, botar o médium para andar em brasa, para ver se ele realmente estava incorporado. Diziam que se ele não conseguisse andar em brasa era porque a incorporação dele era falsa. E às vezes nem era. Às vezes o médium era médium inconsciente ou semiconsciente e ele era tratado como um charlatão simplesmente porque ele não conseguiu andar em brasa, porque ele estava consciente dentro dele e ele ficou com medo de pisar na brasa e queimar o pé. Antigamente também tinham alguns tipos de rituais dentro lá que tinham de se passar objetos perfuro-cortantes pelo corpo do médium e deixar ele pingar o líquido vermelho. Estou falando dessa forma porque senão o YouTube tira o vídeo do canal. Para que assim também testasse se o médium não ia acordar durante aquele momento. Também tinham testes onde o médium tinha de andar em cacos de vidro, ou então ele tinha de segurar
e apagar uma vela com os dedos, ou então apagar o charuto na própria mão, como uma prova de que ele não estava realmente ali. E dependendo do terreiro, tinham vários testes e testes. Tinha gente que pegava agulha e dava espetada no médium para ver se ele ia gritar ou se ele iria pular durante aquele momento. Enfim. Então, nesse tipo de matriz de religião, quanto mais inconsciente você for, mais você será saudado e mais você será respeitado. Porque, segundo a crença desse tipo de religião, quanto mais inconsciente você for, mais você está deixando espaço para que o espírito atue e menos você está se metendo no que o espírito está fazendo e no que ele diz, pensa ou acha. E também porque, nessa visão, se o espírito está ali para aconselhar, às vezes também é bom que o médium não saiba nada por uma questão de discrição e privacidade com a intimidade da pessoa que está recebendo a consultoria ali do espírito, né? Então, tem toda essa questão. Então, na mediunidade de incorporação, por isso que é tão importante você fazer o processo de autoconhecimento, de você conhecer e de você confiar nos seus guias. Porque numa religião como essa, quanto mais você confia e tem certeza de que o seu guia está ali por você, você não vai se importar de sair do seu corpo para deixar o seu guia lá trabalhando, porque você sabe que ele vai proteger seu corpo e cuidar do seu corpo da forma com que você merece. Contam que Divaldo Franco ele tinha uma habilidade muito grande nesse momento de psicografia. Dizem que ele relatou várias vezes que quando ele começava a psicografar, ele saía do corpo dele e ficava passeando por colônias espirituais, e quando ele voltava para o corpo dele, ele lembrava perfeitamente de tudo. Conta também que uma vez ele estava psicografando um livro de Victor Hugo, e durante essa psicografia desse livro, ele foi acompanhando caso a caso o que Victor Hugo tratava no livro. Era uma história de um casal, e ele foi vendo passo a passo como se ele estivesse andando por dentro dos castelos, por dentro das casas, vendo tudo o que acontecia na história desse casal, enquanto Victor Hugo aqui escrevia o romance. E contam a história de que numa dessas vezes que ele estava fazendo isso, ele estava assistindo de uma forma tão nítida a expressão. Pensa você entrar no filme e assistir o filme, só que de dentro do filme, andando e acompanhando fisicamente os personagens. Era assim que Divaldo assistia os livros que Victor Hugo estava psicografando. E aí conta que teve um momento onde o casal se desentendeu e acabou que um pegou um objeto cortante e inseriu na pele do outro. E é dito que na hora, Divaldo estava tão imerso na história que estava acontecendo, que ele começou a gritar e pular: alguém, socorro! Alguém ajuda essa moça! Meu Deus! Como assim? Como assim ele matou ela? E etc, etc. E ele começou a gritar tanto, chorar tanto, ficar tão nervoso, que ele acordou da incorporação. Nesse ato dele acordar da incorporação assustado, gritando, o espírito de Victor Hugo foi meio que expulso dele, do corpo dele, e ele ficou em choque com a situação. E aí o espírito de Victor Hugo nem queria mais psicografar através dele, nem queria fazer mais livro com ele, e deu ainda uma crítica severa nele, dizendo que ele era um médium muito mal educado, que aquela cena tinha acontecido há mais de 300 ou era 400 anos atrás e que ele não poderia interferir em nada. Que se ele realmente fosse um médium maduro, ele não ia ter ficado tão emocionado com a cena que nitidamente ele não teria como interferir de modo algum. E dizem que Victor Hugo ficou uns bons meses sem querer chegar perto de Divaldo para psicografar outra para trabalhar com ele, porque segundo ele, Divaldo, apesar de toda a experiência, ainda era um médium que não tinha controle de suas faculdades. Então imagine aí, um médium grandioso como Divaldo, que já tinha escrito livros e livros, que já tinha um trabalho mediúnico incrível, o espírito de Victor Hugo, que é um dos grandes dramaturgos lá franceses, ficou simplesmente irritado com a falta de discernimento dele e a capacidade de perceber que não tinha realmente o que ser feito. Então a gente vê aí, tem muitos guias de Umbanda que reclamam o quanto os cavalos, como eles chamam lá, os médiums, não se entregam ao processo de incorporação por medo, por insegurança.
e tudo mais, e de como isso acaba atrasando e atrapalhando muito todo o processo mediúnico da casa. Então vocês veem aí o quanto isso é delicado e complexo, porque um médium de incorporação ele vai ter que passar por várias tarefas até ele confiar completamente no espírito que está incorporado, e até ele confiar completamente no trabalho que está sendo realizado ali. Por exemplo, eu já vi casos de médiuns de incorporação que morriam de medo de incorporar apenas obsessores. Quando era guia, quando era espírito evoluído, eles incorporavam sem problema nenhum. Quando era um obsessor que queria incorporar, ele não deixava a passagem de jeito nenhum. Até que um dia o guia dele incorporou nele e falou: ele acha que ele vai ficar assim nessa o tempo inteiro, só escolhendo quem é que vai incorporar nele. Pois então, agora eu vim aqui não porque eu quero ensinar nada a vocês, mas sim porque eu quero dar passagem para quem precisa realmente trabalhar. E aí, nesse dia, o espírito protetor dele incorporou, e aí, durante a incorporação, ele saiu rapidamente do corpo do médium e deu passagem para o obsessor incorporar. E aí a gente doutrinou o obsessor, e quando o médium acordou, ele ainda acordou irado com o guia dele. Confiei tanto no meu guia, ele botou eu para incorporar sem eu querer. E ficou chateado, não querendo mais deixar nenhum espírito incorporar. E aí depois ele se acertou com o guia dele explicou que o médium não pode ficar escolhendo quem ele vai incorporar, não. Que o trabalho dele é incorporar para que ele possa evoluir espiritualmente. Que ele estava atrapalhando todo o desenvolvimento espiritual dele, daquele espírito que precisava incorporar, e também o trabalho dos guias com aquele medo dele. E com o passar do tempo ele aprendeu e passou a conseguir incorporar com tranquilidade e sem medo os tais obsessores. Então aí para vocês mais um exemplo do quanto um médium que não confia, ele passa por dificuldades. E eu lembro depois de conversar com esse médium, ele me dizer o seguinte, que um dos maiores medos que ele tinha era exatamente o medo do obsessor incorporar e não querer sair. Ou então porque ele sentia muito a energia que ficava do obsessor no corpo dele. E aí ele falou que um dia ele tava com muito medo do espírito incorporar e não sair mais. E aí o guia dele apareceu para ele e falou: "Você acha que eu tô aqui pra quê? Você acha que eu sou seu mentor pra quê? Você acha que você tem um anjo guardião por quê? Por que você tem tanto medo de obsessor? Você acha que eu vou deixar o obsessor ficar com o seu corpo? Você acha que eu não vou te proteger e te tirar ele quando for necessário? Eu sou seu mentor espiritual. Eu posso ter muito mais controle sobre o seu corpo do que qualquer obsessor, porque nós temos uma ligação kármica de evolução." E aí, depois desse sermão, ele aprendeu a confiar mais, a soltar mais e a lembrar de que ele tinha um guardião. E de que, se fosse necessário, o guardião dele tirava a incorporação que quisesse, a hora que quisesse. Então, por isso que é tão importante o ciclo e o vínculo mediúnico com o seu guia. Porque quanto mais você confia no seu guia, mais você solta o seu corpo para viver a experiência com ele. Eu achei interessante essa imagem, que parece a incorporação de um preto velho, pra gente de novo ver. O espírito ele fica fora do médium, o médium entra num estado de transe, como se fosse um estado de hipnose, e ele faz os trabalhos enquanto tá ali incorporado. Aqui também é um trabalho de um caboclo, dando um passe energético, e a gente vê aí o quanto a energia do caboclo passa por dentro da médium para poder ir pro tal do paciente. Por quê? Porque eu expliquei isso lá na playlist de como dar passes, de como fazer cura energética. O nosso corpo é como se fosse um frasco que tem que passar a energia do espírito por dentro do nosso corpo para depois ir para o médium que está recebendo o passe. Porque nós temos fluidos densos chamados ectoplasma, e esse fluido denso chamado ectoplasma é o fluido que é o responsável por gerar as tais curas. Tanto que dizem que ectoplasma vem do plasma do sangue, só que numa energia bem mais sutil. E por isso se chama ectoplasma. O plasma do sangue, numa versão mais sutil e energizada, é o que faz as curas acontecerem. Aqui outro passe para vocês verem. E aqui a gente vê os corpos. Essa daqui é uma das muitas formas de definir. Corpo astral seria o corpo espiritual, o corpo vital seria o seu corpo de carne e a sua biologia, o corpo mental seria os seus pensamentos, do espírito comunicante. E aqui é o do médium. É o corpo físico, que é essa carne que você está dentro,
O duplo etérico, que é a cópia duplicada do seu corpo físico, e o duplo etérico astral mental, que seria, no caso, essa camada de energia que está aí ao redor de você. Então, de novo, o espírito ele se conecta com a mente do médium. Essa outra imagem aqui também ajuda bastante, ó. O médium consciente ele tem uma conexão mente com o espírito. Por isso que ele continua consciente pensando tudo. O médium semiconsciente ele tem uma conexão mental e também com a garganta do tal do médium. Então, por isso que ele fica semiconsciente, porque ele está meio incorporado, meio desincorporado. E o médium inconsciente, ele desliga por completo o corpo dele e o espírito vai lá e toma a frente. De novo, não é que desligue por completo, é que durante o processo de incorporação, você entra num estado meio que de sono, meio que de relaxamento, onde você meio que dorme e não percebe o que está acontecendo. E dependendo do seu nível de consciência, você pode simplesmente sair e ficar passeando e fazendo outras coisas enquanto seu corpo está lá. Já tive a oportunidade de conhecer um médium muito potente que ele tinha essa capacidade. Começava a mediúnica, ele dizia, vou lá, vou sair logo. Começava a meditar e ele saía do corpo e deixava o corpo dele lá sentado na cadeira. Quando era para incorporar o espírito, incorporava nele, a gente cuidava, orientava tudo mais. E quando acabava a incorporação, ele acordava rapidinho, tomava água fluidificada, dava o alto passe e saía de novo do corpo com a maior facilidade. E quando terminava a mediúnica, ele contava as experiências que ele teve fora do corpo e como foi tudo isso fora dele, para onde ele foi, que colônia ele estava. Chegou um momento que ele já estava com um desenvolvimento tão bom que ele saía junto com o guia dele para ir no umbral pegar o espírito. Aí os dois iam juntos até o umbral, chegava lá, ele dizia que às vezes ele abraçava ou ele tocava no espírito, e quando ele tocava ou abraçava, esse tal espírito incorporava nele e ele ficava lá pelo umbral passeando, olhando as zonas, olhando os locais com o guia dele, que levava ele. E ele falou que para ele era uma experiência incrível poder viver uma mediúnica, porque cada vez ele ia para um local diferente, fazer passeios, e para ele era tipo uma grande aventura. Enquanto outros eu conheci médiums que tinham um medo horrível da incorporação, um medo horrível de todo esse processo, infelizmente por falta de estudo, e passavam a mediúnica tensos, esperando quando é que o espírito ia incorporar, morrendo de medo da situação. Então esse foi um geralzão sobre a mediunidade de incorporação. Eu acho que aqui já é o suficiente sobre ela. Se vocês tiverem perguntas, no final eu explico e na próxima palestra eu me aprofundo nessas dúvidas, mas basicamente a mediunidade de incorporação é essa, dividida em 3 níveis: semiconsciente, consciente e inconsciente. E quanto mais você desenvolver ela, mais você vai conseguir soltar e dar liberdade para o espírito. Sim, eu já falei também nas outras palestras, mas vale aqui ressaltar. Tem muito médium de incorporação que tem a dúvida, a famosa dúvida: será que eu estou incorporado mesmo ou não sou eu e é o espírito? Bem, a gente que fica acordado e que conversa com o espírito incorporado consegue perceber. E isso através de várias coisas. Por exemplo, às vezes o espírito que está incorporado tem opiniões muito diferentes da do médium acordado. Outro fato, muitas das vezes o espírito incorporado sabe de coisas que jamais o médium acordado saberia. Por exemplo, eu já li um livro espírita e também já vi umas palestras onde tinham causos que mostravam de como isso é impressionante. Uma vez, um médium brasileiro, ele foi para um congresso lá fora, tal, em outro país, e os amigos dele falavam inglês e ele não falava inglês, nada de inglês. Então ele ia para os locais, os amigos levavam, os amigos interagiam quando era necessário em inglês, e ele, de novo, não sabia nada de inglês. Chegou um momento, era um congresso meio que espírita, meio que espiritualista, que um espírito resolveu querer incorporar nele. Ele, como é que eu vou incorporar aqui? Ninguém entende minha língua, não sei o quê. O espírito falou, relaxe, eu vou incorporar e todo mundo vai me entender. E aí esse médium incorporou e ele ficou um bom tempo incorporado, e quando ele voltou, todos os amigos dele estavam olhando para ele com os olhos arregalados. Ele era médium inconsciente,
tava olhando pra ele com olhos arregalados e ele sem entender o que tinha acontecido. Daí os amigos falaram, velho, tu incorporou, tu começou a falar inglês fluente e você saiu conversando com todo mundo aqui como se fosse a coisa mais normal do mundo. E você tinha um inglês perfeito. Inclusive, uma das pessoas disse que você tinha um inglês com sotaque de uma região tal. E o espírito que estava incorporado em você falou que ele realmente tinha morado e vivido nessa região. Então tu tá aqui há, sei lá, mais de meia hora incorporado falando inglês, sendo que você não sabe nem falar The Books on the Table. E aí ele falou que esse foi um dos momentos onde ele mais passou a acreditar que a mediunidade dele era verdadeira, porque ele começou a falar inglês sem ele saber absolutamente nada daquilo. Inclusive, no livro dos médiuns tem lá, essa mediunidade se chama xenologia, que é a mediunidade que dá a capacidade de você falar em outras línguas. Também já vi vários casos de médiums de psicografia que escreviam cartas psicografadas em idiomas que eles não faziam ideia, em alemão, em francês, e escreviam perfeitamente com pontuação em tudo, numa língua totalmente desconhecida a eles. Já vi casos onde a pessoa era hipnotizada e ela começava a ter lembranças de encarnações passadas. E nisso, quando foi perguntado a ela se ela conseguia falar alguma frase na língua original, ela falou em judaico arcaico, ou foi sânscrito arcaico, e uma das pessoas que estava presente conversou com ela, e quando ela acordou, ela falou: Ó, não sei nem falar português direito, quanto mais essa língua aí. Então, assim, um médium realmente incorporado, não estou dizendo que todos os casos, e para ser incorporação de verdade, tem que ter um fenômeno assim. Eu estou dizendo que existem casos onde isso acontece e você fica surpreso com o nível de profundidade. De novo, tem casos e casos. Você pode passar sua vida inteira de médium e isso nunca acontecer contigo. Mas, que nem eu falei, não precisa ser você falando em outra língua, você falar de algo totalmente diferente. Às vezes, você entra num estado psíquico bem diferente quando você está incorporado. Por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec começou a questionar os espíritos, ele era professor de universidade lá em Lyon, ele tinha muito conhecimento, ele fazia parte até de uma sociedade lá, só dos homens mais inteligentes da época, e às vezes o espírito incorporava e ele começava a fazer questionamentos de física, de química, super específicos para um médium que às vezes não tinha nem terminado de estudar. E o médium explicava e respondia com perfeição o que Kardec questionava. Por isso que Kardec ficou tão aficionado pelo kardecismo, porque para ele era impossível alguém falar de algo tão inteligente e chegar a beirar saber mais do que os especialistas no tema, mesmo sendo uma pessoa sem total instrução. Então, assim, são vários casos, vários casos. Eu poderia passar aqui uma palestra só de causos que eu já ouvi e que eu já presenciei, onde eu ficava assim, rapaz, isso daí, que negócio maluco é esse aí, doido. Onde eu ficava surpreso de como a mediunidade é. Por isso que eu gosto tanto, eu estudo tanto e tento buscar tanto. A questão é que realmente existem muitos médiums animistas que basicamente expressam mais o seu inconsciente do que uma mediunidade, mas tem muitos médiums verdadeiros também que fazem trabalhos incríveis e que têm percepções e intuições incríveis. De novo, tudo é questão de dedicação, estudo e de entrega àquilo. Como tudo na vida, vão ter médiums bons e médiums ruins. Vai ter o super especialista e vai ter o que não sabe nada. Se dedica a estudar, a trabalhar, a desenvolver cada vez mais a sua habilidade e quem sabe um dia uns fenômenos assim incríveis acontecem contigo. Só não perca a sua fé no trajeto e na jornada, porque sua hora pode brilhar. Hoje foi mais em principal, como eu falei, a mediunidade de incorporação, porque eu sei que é uma das que o pessoal mais tem curiosidade, mas na próxima eu vou me aprofundar em outros tipos de mediunidade.
A próxima, por exemplo, eu vou falar sobre a mediunidade de vidência e como é que existem médiums que são capazes de ver o futuro. Como é que essas pessoas sonham e descobrem e sabem coisas antes mesmo que aconteçam. Como é que existem premonições. Como é que você pode desenvolver essa mediunidade para aprender a jogar no jogo do bicho. Entre inúmeras outras utilidades incríveis para essa mediunidade na próxima palestra. Então, agradeço muito a vocês por mais uma noite aqui de estudo e que o sucesso seja a única possibilidade.